Bom, gente, o objetivo agora é tratarmos das propriedades físico-químicas dos compostos orgânicos. Por excelência, tratar desses compostos são uma referência para a gente. Vamos tratar de N propriedades? Óbvio que não. A gente vai tratar de algumas propriedades, das mais pontuais, aquelas mais destacadas. Vou falar primeiro a questão da acidez, como regra geral. A acidez, ela é o carboxílico maior do que o fenol, e aí os fenóis muito maiores que o álcool e alcino verdadeiro. Alcino verdadeiro é isso aqui, ó. É quando você tem o H ligado a C tripla. Me espanta aluno perder umas aulas dessas, né? Mas ainda segue. Aqui eu vou destacar uma coisa. Alcoóis e alcinos verdadeiros só reagem com metais. A acidez comparada, por assim dizer, nos leva a esse é o extremo da acidez. Uma das características, quando o material, um radical OH, na presença de um metal como o sódio, que é uma referência, sódio metálico é um referencial para isso. Isso aqui nos permite produzir um alcoxilato, na verdade, liberar hidrogênio. Se vocês lembrarem das aulas do primeiro ano do ensino médio, ácidos são substâncias que, no contato com o metal, produzem H+, produzem H2. Então, a capacidade que as coisas têm de produzir H2 tem a ver com a sua natureza ácida. Seja na reação de um álcool, seja na reação de um alcino verdadeiro, também essa mesma consideração aqui, eu não sei o que tem aqui para frente, mas a formação do H2, o deslocamento do hidrogênio. Então, pureza ácida para esses caras. Óbvio.
eu fizer um parênteses aqui, eu posso dizer que eles são menos ácidos do que a água. A água é muito mais eficiente para poder fazer isso do que os alcinos verdadeiros e álcoois. Aproveitar e colocar água aqui no meio do caminho. A água no caminho, nessa situação da acidez. Vale dizer que se os alcinos verdadeiros e os álcoois reagem com metais, as outras coisas também reagem com metais, sem problema algum. Do ponto de vista experimental, fenóis carboxílicos reagem com bases inorgânicas, quaisquer bases inorgânicas. A reação de neutralização clássica dessa reação. Só os carboxílicos reagem com bicarbonato, liberando CO2. Estou falando disso porque, às vezes, muitos acabam indo atrás da medicina e tal, se deparam com perguntas mais capciosas nesse sentido e acabam vacilando. Como é que eu reconheço ou diferencio um fenol de um álcool? Vamos colocar aqui, quem já notou isso, uma boa, tal. Aparece um exercício para você lá. Maringá, né? Maringá gosta muito desse tipo de coisa. Assim, tem 2 isômeros o meta-metilfenol e o álcool benzílico. O cara fala, como é que diferencio metametilfenol, o metatoluol, de álcool benzílico? Como diferenciá-lo? Ponto de ebulição, não sei. O molecular é o mesmo. Ambos são formadores de pontes de hidrogênio. Não é uma boa. Solubilidade em água, putz, não é uma boa também. Mas há um teste químico. No teste químico, o fenol reage com hidróxido de sódio. Por quê? Hidróxido de sódio é uma base inorgânica. Se você coloca as duas substâncias, a construção dos textos são assim, 2 substâncias isômeras de forma molecular C7H8O
substâncias A e B. A substância A não reage com hidróxido de sódio. A substância B reage. Pô, a substância B é o fenol. Ponto. Por quê? Se uma é fenol e a outra é álcool, a diferenciação básica é pelo teste químico com base orgânica. Fenóis reagem com as bases inorgânicas. Álcoois não reagem com as bases inorgânicas. Isso é a essência da conversa. Uma outra coisa. Quero fazer lá uma diferenciação entre um ácido carboxílico e um fenol, né? Vai dizer que o fenol também é chamado de ácido fênico. O melhor teste é colocar na presença de bicarbonato. Para diferenciar ácido benzílico, não, ácido benzoico de álcool benzílico. Para diferenciar esses dois, tem um teste químico. O ácido benzoico reage com bicarbonato de sódio. Essa reação é muito tranquila, por quê? Porque ela produz gás carbônico, então há uma evolução de gás facilmente percebida do ponto de vista visual. Continuando a minha conversa, também tenho que tratar a escala de acidez dos carboxílicos. Como que se dá essa escala de acidez? A escala de acidez dos carboxílicos, ela segue o seguinte. Maior cadeia igual menor acidez. Comparativamente, se você comparar ácido butanóico com ácido etanóico ou acético, o ácido etanóico é mais forte, mais ácido do que o ácido butanóico. Outra coisa. Presença de átomos de elevada eletronegatividade eleva a acidez.
quanto mais próximos do grupo carboxila, maior a elevação. Então, quero estabelecer com vocês um comparativo. Peguemos, por exemplo, essas duas moléculas aqui. É fundamental que a gente faça a comparação de coisas comparáveis, né, gente? Eu falo sempre isso. Então, vou comparar a presença do flúor. Isso versus isso. Qual deve ser a estrutura menos ácida dessas três? Vou dar um nome para elas. Isso aqui é o ácido flúor acético. Dois flúor propanoico. Isso aqui, propanoico. Entre esses três ácidos, quem tem a menor acidez, certamente é esse. Porque quando maior a molécula, menor a acidez. Quando maior a cadeia, menor a acidez. Entre esses dois, ambos têm um átomo de flúor na comparação, mas isso aqui tem maior acidez. Então, esse é o ponto chave, o ponto crucial da análise sobre a escala de acidez dos ácidos carboxílicos. O mais próximo, se eu comparasse, por exemplo, 2 fluorpropanoico com 3 fluorpropanoico, 2 fluorpropanoico é mais ácido do que o 3 fluorpropanoico. Lembrando sempre, eu devo comparar coisas comparáveis. Não devo comparar coisas distintas que não têm um parâmetro de comparação. Aproveitando o ensejo, vou só falar porque as aminas, elas têm uma escala, a basicidade, então as aminas são as bases orgânicas e na referência as bases da orgânica são as aminas. E tem uma escala, amina secundária maior do que a amina primária em basicidade, maior que a amina terciária
que é maior que a amônia, que é maior que as aromáticas. Então, em termos de basicidade, nós seguimos essa escala, mas bases orgânicas são as aminas e ponto final. Sem muito lero-lero, não tenho que a gente ficar discutindo muito sobre esse aspecto. Outro ponto que preciso dizer para vocês é sobre o critério de solubilidade aí. É importante dizer que a presença de NH e ou OH aumenta o caráter polar da molécula. Vou dizer que o aumento do caráter polar significa aumentar a tendência de se dissolver em água. Aumentar o caráter polar também aumenta o ponto de ebulição. Então, a solubilidade e o ponto de ebulição, eles caminham juntos. Esse critério apresenta esses grupos é crucial. Aumenta o caráter polar, portanto, aumenta a solubilidade em água e aumenta os pontos de fusão e ebulição, pois favorece a formação de pontes de hidrogênio. Quanto maior cadeia carbônica, menor a solubilidade em água. Então, cadeias carbônicas maiores tendem a ser menos solúveis. Quanto maior a cadeia carbônica, maior o ponto de ebulição. Isso tem a ver com o número de interações intermoleculares que acabam sendo formados pelas moléculas. Eu gostaria de ponderar uma situação, como está filmado, né? Para quem, porventura, perder aí, tem a chance de voltar depois. Só um comparativo, gente, dos óleos e das gorduras. Um óleo é essencialmente uma molécula com uma terminação assim, ó.
Os óleos, por conta das ligações duplas que eles acabam experimentando, as cadeias acabam ficando pequenas. Já as gorduras, por conta de terem cadeias essencialmente saturadas, óbvio que é uma simplificação extrema. As cadeias das gorduras são mais, interagem mais entre si. Com isso, as gorduras assumem maiores pontos de fusão e ebulição dos óleos. Só uma curiosidade aí, porque as gorduras deixam as coisas mais crocantes, né? As frituras feitas em gorduras deixam as coisas com a maior crocância. Vai aparecer situações aí dos fosfolipídios, né? Quando a gente tem essas gorduras com terminações de grupos fosfato, vão aparecer também para a gente nos exercícios dessa aula, que estão aí na página 41, a gente poder ir fazendo juntos também. Então, aqui, 3 questões do Enem que aparecem nesse tema aí, para a gente poder resolver juntos aqui. Ó, a primeira que está próxima do almoço. Então, para quem tem a questão em mãos aí. Fala o seguinte: em sua formulação, o spray de pimenta contém porcentagens variadas de oleoresina de capsicum, cujo princípio ativo é a capsaicina, um solvente, um álcool com etanol ou isopropanol. Em contato com os óleos, pele ou vias respiratórias, a capsaicina causa um efeito inflamatório que gera uma sensação de dor e ardor, levando à cegueira temporária. Pimenta nos olhos dos outros é refresco, né? O processo é desencadeado pela liberação de neuropeptídeos das terminações nervosas. Quando uma pessoa é atingida com spray de pimenta, nos olhos ou na pele, a lavagem da região atingida com água é ineficaz. Por quê? Gente, essa molécula aí que dá o ardor da pimenta, ela não é solúvel em água. Por isso que eu falo sempre aí que pimenta tem que acompanhar um torresminho, uma cachaça, né? Para não ficar sensação de ardor na boca. Então, pimenta, cachaça, torresmo dá gordurinha e tal. A pimentinha, ela só cumpre a função de abrir os nossos sensores do paladar. Aí. A reação entre etanol e água libera calor. A solubilidade do princípio ativo em água é muito baixa, dificultando sua remoção. Uma coisa plausível. Vou ler as outras. A permeabilidade da água na pele é muito alta, não permitindo a remoção do princípio ativo. A solubilização do óleo em água. Óleo não solubiliza em água, gente. A ardência faz evaporar rapidamente a água, não permitindo que haja contato entre o óleo e o solvente. Pode até ser para alguém que interpretar aí
A pimenta ser quente, né, faz a água evaporar com facilidade? Não, né? Não é plausível dizer essas coisas. O que é mais adequado é aquilo que está colocado na letra B de Bosque, a questão número 1 da aula 15, página 41, livro 2 do SAS, reafirmando aqui a nossa aula. A questão número 2, em que aparece essa imagem aqui de uma parede celular, provavelmente. Quando colocados em água, os fosfolipídios tendem a formar lipossomos, estruturas formadas por uma bicamada lipídica, conforme mostrado na figura. Quando rompida, essa estrutura tende a se reorganizar em um novo lipossomo. Esse arranjo característico se deve ao fato de os fosfolipídios apresentarem uma natureza. Bom, essa representação típica aí, gente, que a gente faz, aqui, por exemplo, uma região polar, e aqui a cauda, cabeça e cauda é o conceito. É uma região apolar. Então, região polar, cabeça, região apolar, cauda. Então, isso aqui a gente chama de espécie anfifílica ou anfipátrica. Ela tem as duas regiões características. É óbvio que na gordura, no óleo, tal, há uma prevalência da região apolar, isso sem dúvida alguma. Os detergentes, sabões, um sabão, por exemplo, ele tem essa propriedade, ele tem tudo aqui da gordura, só que na cabeça dele, ao invés de ser uma ligação covalente, aparece uma ligação de natureza iônica, porque é muito mais polar do que uma ligação do tipo OH, simplesmente. Na número 2, para quem está acompanhando aí, o que vai justificar isso nessa representação clássica, a gente representa cabeça e cauda. O Veste, ela fez uma pergunta assim, ela falou assim, ó, você coloca um ambiente com água e óleo. Se colocar essa estrutura aqui dentro, como é que vai ficar organizada? Vai ficar organizada assim, ó. A cabeça vai dentro da água e a cauda fica no óleo. Ela podia fazer esse desenho, uma representação, uma prova de segunda fase. Letra E. De esperteza, uma parte hidrofílica, uma parte hidrofóbica, uma parte que dissolve na água, uma parte que repulsa a água. Na sequência, eu tenho lá, ao fazer a limpeza de um armário no laboratório de química, um aluno deparou-se com 3 frascos sem rótulo, contendo compostos líquidos e incolores. A listagem de compostos na porta do armário mostrava que ele armazenava propan-1-ol, butan-1-ol, são álcoois, tanto em grupos OH, são solúveis em água. Pentano é o hidrocarboneto, insolúvel em água. A listagem de compostos. Para descobrir qual composto continha cada frasco, o aluno mediu o ponto de ebulição e a solubilidade em água de cada um, possibilitando a elaboração da tabela a seguir. Quem é insolúvel em água? O pentano. Então, o 2 é o pentano necessariamente. Entre o butan-1-ol e o butan-1-ol, o ponto de ebulição do butan-1-ol deve ser maior do que do propan-1-ol. Também a solubilidade do propan-1-ol deve ser maior
do que do butano com ol. Então, no frasco 1 deve estar o propano, no frasco 3, o butano. Cadê? 1, 2, 3. Propano. Um ol. Butano no frasco 2 e butano ol no frasco 3. Letra D de Deus na questão 3. Já na questão 4, vai encerrando. A lipofilia é um dos fatores fundamentais para o planejamento de um fármaco. Lipofilia, filia é gostar. Lipo, gordura, gostar de gorduras. A médio grau de afinidade que a substância tem com ambientes apolares, podendo ser avaliada por seu coeficiente de partição. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, composto 1 no lugar do X coloca H, composto 2 no lugar do X coloca CH3. Quanto mais CH3, mais apolar. Então, a testosterona tem grupo OH. Então, o grupo OH é mais polar, é mais solúvel em água do que o composto 2, certamente. Em relação ao coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, lipofilia. Então, a testosterona é o mais hidrofílico, o mais solúvel em água. Então, o coeficiente de partição da testosterona, as lipofilias dos compostos 1 e 2 são, respectivamente, os compostos 1 e 2 são mais lipofílicos, são mais solúveis em água do que, mais solúveis em gordura do que a testosterona. O maior lipofilia da testosterona, letra B de Deus, encerrar a nossa aula de hoje.